Aqui no estúdio nós recebemos o William de Gaetano, secretário de Administração e Finanças. Por que a prefeitura abriu um refis para quem está em atraso com o município? Impostos, enfim, coisas que você contratou aí que tiveram custo no município que você está inadimplente, ou seja, não pagou. Por razões aí das mais diversas. Entre outros assuntos que a gente vai tratar aqui, inclusive o censo 2022 aí que foi... Semana passada foi lançado aí, dando uma população muito menor do que a esperada aqui para o município, o que traz prejuízo. Não para a arrecadação, mas para a parte que o município tem no bolo das receitas aí, né, de verbas e tudo, a gente sai prejudicado com essa história. E saber se a prefeitura já contestou, como vai contestar para tentar reaver a sua participação, que os municípios reclamam sempre que é sempre pouco. Né? No Brasil inteiro, e não é de hoje, que os municípios reclamam. Falam, a nossa parte é pequena. E só sobra bucha no município. Isso é verdade mesmo. Pô. Tem coisas aí que são obrigações dos governos federais dos estados, mas sobra no município por quê? Porque o cara tá mais... Ele tem uma demanda. Eu estou precisando de uma coisa da área pública. Eu não consigo falar com o presidente da República. Não consigo falar com o governador. Mas eu consigo falar com o vereador, com o prefeito. E aí acaba que o município acaba arcando com coisas que nem são deles. Mas a parte do município no bolo é pequena. Pequena. E agora com esse censo aqui, subestimando a quantidade da população no município, e é o nosso caso aqui, de centenas de outros aí que estão entrando lá contra esse censo aí é que nós perdemos mais dinheiro ainda. Mas as demandas ninguém assume lá em cima. É aqui que a coisa desembucha. É aqui que tem que resolver. Você acha que está com problema de remédio na farmácia, que é obrigação do Estado. Dá um exemplo rápido. Mas o doente está aqui, batendo na porta da prefeitura, da Câmara, aí para alguém. Você vai fazer o quê? Ligar para o governador? Governador, dá para fazer mandar um dinheiro aí, ou sei lá o quê, do remédio? Tá isso aí. Vou fazer uma licitação, te mando. 3, 4, 5 meses, e o doente? Aí o que a prefeitura faz? Compra um remédio, Estou dando um rápido exemplo de como é que a coisa aperta dentro do município, mas o dinheiro vai para lá. Por isso que no seu imposto de renda, se você puder deixar lá, por exemplo, uma pouca oportunidade que tem, uma delas é essa. Na sua declaração, tenta fazer a opção aqui por deixar o dinheiro aqui, lá tem um jeito, lá procure seu contador, porque agora imposto de renda pessoa jurídica é agora, né, Irina? Bom dia. É para ser agora, por agora, né? Pessoa física já fizemos a declaração, mas pessoa jurídica aí pode fazer opção por deixar um pouquinho aqui já direto aqui para não ter que andar. Esse dinheiro anda, vai até lá, volta, tem uma demora. Não agora, né? Eu sei lá. Mas em muitos tempos aí, muitas vezes o dinheiro ia para lá. Depois ele era encontrado em aeroporto na cueca do cara. Tá entendendo como é que é o negócio? Melhor que o caminho de volta. Acho que vou ter que pôr GPS. Um GPS nas notas, porque para ver por onde elas andam, né? Né? Olha... Você não gostaria de ser uma cédula de R$100, né, Adalberto? Não. Frequentar a cueca do cidadão, velho? Não dá, né? Não dá, né? Brincadeiras à parte, 8h02. Mas, William, bom dia mais uma vez. Bom dia, Daércio. Bom dia, Daberto. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Bom dia a toda a equipe aqui da rádio. Esse refis já está aprovado, encaminhado, já está sendo executado ou vocês pensam em fazê-lo? Já está acontecendo, Daércio. Ele já foi aprovado, né, pela Câmara dos Vereadores. Começou ontem, na segunda-feira, quem tem qualquer dívida, até ano passado com a Prefeitura, ajuizado ou não, tendo qualquer dívida com a Prefeitura, pode procurar lá o nosso setor de arrecadação tributária, ali na entrada da Prefeitura, aquele saguão principal, e ali renegociar. O que o refis tem de diferente de uma renegociação que você faria normalmente com a Prefeitura? Ele tira multas e juros e você consegue resolver aí a sua situação fiscal com o município de maneira mais econômica para a pessoa, porque junta tudo que estava devendo, você só vai pagar o principal e alguma taxa, alguma coisa pequena, mas é muito vantajoso. Então, os descontos, Darcy, vão de 100% da multa e juro até 30%, dependendo aí da quantidade de parcelas que a pessoa pega. É de 1 a 6 parcelas, né? E vai nessa escala de 100% até 30%. O legal do refis, Darcy,
É que é uma oportunidade ali da pessoa regularizar. Muitos estavam esperando esse momento para regularizar. Porque tem uma dívida maior, uma coisa mais pesada, né? Acaba multas e juros sendo até maior do que o valor principal. Então eles aproveitam essa oportunidade para regularizar. O grande problema, qual que é? Depois você precisa vender seu imóvel, atualizar seu imóvel, você precisa de alguma certidão, alguma coisa, você fica com aquilo travado. Né? E agora é a oportunidade de resolver. Resolve. Mas é um negócio meio pernicioso, assim, né? É que a gente se acostumou com a ideia. Mas as primeiras vezes em que isso aconteceu, eu ficava pensando, quer dizer, e o cara que pagou em dia? Ele se sente um otário no fim da história. Então eu fico pensando aqui, é que não tem outro jeito, eu entendo. Isso. Ou você dá um jeito de facilitar e recebe do sujeito, né? Até porque os governantes, eles não podem abdicar de receita, ele tem que receber o que está lá. Ele não tem, mesmo que for a dívida do filho dele, em tese ele tem que cobrar, porque senão recai sobre ele, ele pode ser processado porque estaria abrindo mão de receita, deixando de cobrar, de receber, de ir atrás. E aí tem gente no meio disso que tem um pouco de tudo. Eu peço desculpas àquele que não pôde pagar porque por um momento não teve essa condição. E é esse que a gente ataca, Daércio, porque assim... Tudo bem, mas que no meio vai uma turminha velhaca que, bom, se é assim, então eu não vou pagar em dia, porque lá na frente eu pago sem juros, com desconto, um monte de coisa lá, por que eu tenho que me apressar em pagar agora? E o cara que paga em dia se sente meio otário, porque ele fala, pô, eu paguei e não tive presente nenhum. E nós, por que nós optamos em não fazer um refis permanente igual algumas outras cidades? Ele é aberto esporadicamente, né? Justamente porque nós percebemos que de tempos em tempos, às vezes as pessoas... Primeiro que nós fizemos foi em 2021, foi logo pós-pandemia, tinha todo aquele cenário de pessoas que perderam emprego, que priorizaram outras áreas a pagar impostos, por exemplo. E nós percebemos que agora, nesses últimos 2 anos, né, pós-refis, nós não fizemos, não teve mais. Então, o que nós quisemos fazer? Dar mais uma oportunidade, uma última oportunidade para regularizar, porque nós temos ali um estoque de mais ou menos uns 15 milhões em dívidas. E o que a prefeitura faz? Ela cobra judicialmente, só que esse processo rola aí anos, né, até você chegar. E como você bem disse, né, a prefeitura não pode abrir mão de receita e a gente está sempre precisando incrementar essas receitas, né? E o refis, normalmente a gente consegue arrecadar 4 milhões e meio de reais ali com esse processo. E acaba ajudando aí tanto, claro que o objetivo maior é ajudar aquela pessoa que por um momento teve algum problema, mas sempre acaba entrando, obviamente, aquele espertinho. O que a gente está criando agora, provavelmente no próximo ano não, porque é ano eleitoral, né? E aí se a futuro deixar já pronto isso nas leis orçamentárias para os futuros governantes poder fazer, é você prever já o imposto que dá prêmios novamente, trazer ele de volta, o imposto que dá prêmios, que aí é aquele assim... Mais justo. É mais justo. Você ajuda a pessoa... Ajuda não, você... incentiva, né, a pessoa a pagar em dia para poder concorrer a prêmios. Você né? contempla o adimplente. Né? Isso. Como ano que vem é ano eleitoral, eu creio que não é possível fazer ano que vem esse tipo de atividade. Claro que a gente vai analisar tecnicamente. Mas nós vamos deixar já nas leis orçamentárias e nas leis de diretrizes, enfim, já pronto porque o próximo governante, porque aí só em 25, poderá fazer se assim for o desejo. Sem maiores dificuldades. Isso, porque já vai estar previsto dentro da lei. Ele não vai precisar consultar a Câmara e tudo mais para resolver isso. Isso. Nos moldes é realmente um negócio muito maluco, né? Porque de um lado você tem que receber. E aí, criando uma situação dessa, você cria um facilitador para a pessoa regularizar a situação. O que é muito bom para esta pessoa também. Né? Mas, de outro lado, dá pena do cara que foi lá também e pagou em dia. Porque ele não tem benefício nenhum. Né? Então, é um negócio complicado, né? Para você ver como é que tem horas que você tem que decidir certas coisas que não são exatamente as mais justas. Mas você tem que resolver. Até porque, como disse, se um prefeito ou governador e tal, se ele abrir mão de algo que o Estado ou o município tem para receber, e ele por ter dó ou qualquer coisa assim de quem tem que pagar lá, ele não fizer a parte dele de cobrar para receber e tal, ele é punido. Viu como é que o negócio é complicado, né? Bom, e o refis começa quando... Aliás, começar já começou, mas digo, tem tempo estabelecido para que essas pessoas façam o refis? Ele tem 3 meses de duração, Daércio, então ele vai até
O final, então agora junho, né? Julho, agosto, setembro, até final de setembro o refis ele está disponível, né? Então é só procurar lá o departamento de Pessoa arrecadação. física ou jurídica? Isso, todo mundo que tem dívida com a prefeitura, independente. Não importa o tipo de... Não, e mesmo de se está judicializada também, né? a judicializada? Mesmo também? judicializada. Aquilo que está na justiça. Justo. Então, todas as dívidas até o ano passado. Tá. Se a pessoa não pagou imposto esse Deste ano, ano aqui, não entra no refis. O desse ano atrasado aí já Ela não teria entra que agora. pagar da forma Até convencional. 2022. Isso. Não importa o tipo de imposto que você está devendo aí, está inadimplente e tal, você vai pagar nessas condições. E quais são as condições, afinal? Dércio, se você pagar à vista, você tem 100% de desconto de multas e juros. Dá multa, viu? Da multa e juro. Tem gente que chega lá e fala, pô, então zerou aí. Não, senhor, não. o corpo da dívida... Tem. Você paga praticamente o principal, né? Só. Tem, obviamente, ali umas correções, mas é muito benéfico, porque você tira multa, juro, é o principal. Do atrasado. Justo. E aí ela vai, 2, 3%, ele vai caindo. Então, 80%, 70%, 50%, até 30% em 6 parcelas. Então, as pessoas ela podem optar qual que é melhor para o bolso dela e ter ali o seu benefício. A grande maioria, Dércio, por acabar optando pelo pagamento à vista. Porque aí já zera, tem um desconto bom, né? Sim. E já livra a sua situação. Por quê? Se você faz o parcelamento em 6, por exemplo, é possível, sem problema nenhum. Você já vai ter CND, se você precisar dela. Mas o processo, se você tiver já com ação na justiça, ele só fica suspenso. Ele não encerra. Ele só encerra na hora que você quita. Entendi. Pagou a última parcela. Então você fica ainda ali alguns meses. Então a maioria prefere e vai, historicamente, acontece assim, paga à vista. Ok. Mais informações diretamente lá na Dércio, tem pergunta aqui. prefeita Tá? sobre imposto? Sobre imposto. Então vamos a ela, Antes de então, mudar porque de depois nós assunto. vamos mudar de assunto. Isso. A Maria Cecília Oi, pergunta, ela pergunta o seguinte: quem tem negociação em andamento pode participar desse refis? Se você tem uma negociação feita, não cumprida, sim. Né? Andamento tem que só entender se ela está negociando agora. Se ela está negociando agora, ela não fechou nenhuma negociação, ela já vai entrar no pacote do refis, se assim desejar. Pode ser que ela esteja dizendo que isso está no âmbito do judiciário, esteja tramitando como um processo, mas não teve fim ainda. Também pode ser isso. Nessa hipótese, pode. Pode. Qualquer situação. Mas e o processo lá? Depois elimina. Digamos que ela fez um parcelamento no passado e não honrou. Ela pode trazer de volta agora para o refis e matar. Digamos que ela já tem uma ação ajuizada de cobrança na justiça. Tá. Ela pode também entrar. Porque é aquilo que acontece. A ação judicializada, na hora que você entra no refis, você suspende a ação. É isso que eu ia te perguntar. E o fato de, por exemplo, se for o caso aí dela, e se não for, pode ser o caso de alguém que está sendo cobrado judicialmente num processo lá e tudo, para pagar débitos atrasados, coisas assim. O processo já está em andamento. Se eu ir lá agora e negociar com vocês e resolver, aquela negociação vai servir para acabar com esse processo? Elimina aí, encerra? Exatamente, Dércio. Certo. Mesmo ajuizada a ação, uma vez renegociada ali a dívida, se você paga já à vista, então já vai a extinção do processo. Imediata. Extingue o processo, acabou, a pessoa pagou, resolveu o problema. Sim. Porque era uma cobrança. Pagou, acabou. Tá, e se for parcelado aí? Se for parcelado, suspende o processo, é pedida a suspensão até o término do pagamento. Aí a pessoa pagou em 3 parcelas. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira. Na terceira extingue o processo. Extingue o processo. Agora, senão, o processo fica na aberto. primeira, já a pessoa pagou a primeira parcela, quer dizer, ela ativou o refis, o que ela pode fazer? Por exemplo, se ela precisa de uma certidão negativa da prefeitura, ela já vai ter. Ela vai ter, na verdade, aquela positiva com efeito de negativa, né? Mas vai ter já uma certidão, se caso ela precisar por alguma regularização. Existem, dependendo do serviço que você vai fazer, dependendo do trabalho que você vai precisar daquela certidão, não é válida. Ele quer a CND limpa, quer dizer, você não está devendo nada. Então, dependendo do que for, ela já é o suficiente. Por isso que eu digo que a grande maioria acaba optando em fazer em uma parcela, porque tem um desconto muito bom Resolve e tudo. mata o problema e o esquece. processo lá morre logo de uma vez, não é? Dércio Luiz Eduardo pergunta. Bom dia, Luiz Eduardo. Ele fala que ele pagou o IPTU de 2023, mas tem os 2 anos passados em dívidas. Se ele pode pagar um à vista e parcelar o outro. Não, na verdade, quando você faz o refis, é todas as dívidas. Soma tudo. Soma tudo. Você não pode Independente do ano. ficar seccionando, né?
Você tem que pegar todo esse pacote de dívidas que você tem, vamos dizer, no seu CPF e resolvê-las de uma vez. Você não pode tirar. Tira um pedaço. Mas no caso dele, então, ele pode dividir em 2 vezes. Pode, pagar uma, mas... o que seria 1 ano de atraso, e pagar outra. Então, como eu disse, você tem até 6 parcelas. Então, assim, ele pode ver qual que cabe melhor no bolso dele e resolver tudo. Felipe, tem perguntas aí pelo WhatsApp também? Sim, Daércio. E também o nosso ouvinte, o Luiz. Participando aqui. Bom dia, Luiz. E dando uma ideia. Algumas concessionárias de telefonia acabam notificando o usuário se tem débitos ou não através de SMS. Não seria o caso da prefeitura também utilizar este método? Se por um acaso houver débitos em aberto, avisar, caso contrário, também avisar. E aí pedir para que o usuário se locomova até a prefeitura para resolver esses débitos. Entendi. Não, excelente sugestão do ouvinte, né? Só que só para colocar, a prefeitura tem 2 mecanismos hoje. 3 mecanismos, aliás. Tem a ação judicial, então que a pessoa recebe a citação da justiça. Então esse é já quando a coisa já está feia, né? Vamos dizer assim, né? Mas antes disso, antes de nós ajuizarmos qualquer ação, o que nós começamos a fazer desde 2021 para facilitar? Nós mandamos uma carta administrativa para as pessoas, fulano, você tem uma continha lá na prefeitura. Ainda não é judicial, é um informativo. Certo. Nós já fazemos isso. Muitas pessoas aproveitam essa oportunidade. Mas eu paguei, foi ver, pagou errado, ou pulou alguma parcela, ou esqueceu, tal, resolve. E também, no nosso site, tem a área de serviços lá, já tem lá um painel que com os números, a maioria é IPTU, né, ou ISS. Com os números do seu código, você consegue ver os débitos que você tem. Aberto até gerar ali a guia de cobrança para pagar. Então você pode consultar, né, os seus débitos no site da prefeitura, na aba de serviços. Nem precisa ir na prefeitura nesse caso? Não, nesse caso não. Só se tiver alguma coisa muito grande que necessita de uma negociação. Quer dizer então que o cara que vai fazer um refis pode fazer aqui online? Não. O refis tem que ser pessoal. O refis é lá. O refis é pessoal. Né? O refis, parcelamento e tal, mas para ele consultar se tem algum débito. Para consultas. Às vezes ele tem não pagou a última parcela do IPTU, coisa mais simples ele já consegue já ver. vai descobrir a razão ali mesmo. Isso. Só que nós estamos num processo de digitalização da prefeitura, da Daércio. E a intenção realmente é cada vez mais ter esses serviços digitais. Então a pessoa não tem que ir na prefeitura para fazer nada. Tá, mas por enquanto não dá. Ainda não dá. Em breve sim, porque está esse processo aí que você tem. Inclusive sim. Foi assunto de matéria esses dias. Terminado o assunto, nas perguntas aqui, vamos lá rapidamente a última. Maria Cecília, Maria Cecília que estava respondendo agora há pouco, ela pergunta o seguinte: quem está pagando parcelado pode participar? Olha, todo mundo que tem qualquer dívida, mesmo parcela, ela pode ir lá e reorganizar a sua dívida, né? Agora depende, ela tem que ver quanto que ela já parcelou, quanto que ela já pagou, às vezes se compensa ela voltar lá para o refis. Então ela tem que ver se é bom para ela. Justo. Quanto a vocês, tudo bem. Isso. Então pede para ela procurar lá o setor que a gente vai ver a melhor situação para ela. Perfeito. Nós vamos mudar agora de assunto em seguida, só peço alguns minutos aqui ao William, porque é o seguinte, o censo 2022 trouxe um número aqui da população de Matão bem menor do que já era. Sabendo-se que a gente só fez crescer, basta ver os bairros aí, tudo e tal. Em 12 anos depois, 13 anos depois, vem essa que diminuiu. Não deu para entender? E você vai dizer, mas larga isso para lá, não esquenta assim. Porque como diminuiu para menos de 80 mil ao invés de 80 e poucos mil que já tínhamos, da faixa dos 80 mil para baixo, mesmo que seja uma pessoa menos, cai a nossa arrecadação, a nossa parte do bolo dos impostos aí da União e do Estado, entendeu? Estamos perdendo com isso, não é pouco não, viu? E após o resultado, traz aí um número abaixo daquilo que Matão esperava. Matão falava mais ou menos em 83, 84 mil habitantes, né? Caiu para 79, 33, se não me engano. Isso não é boa notícia para Matão. O que você fala sobre isso? É bem isso, Adalberto. O censo era para ter sido realizado em 2020, 10 anos. O censo é a cada 10 anos. Então, o anterior foi em 2010, era para ter sido feito em 2020. O governo, naquele momento, isso foi matéria em todas as mídias, né? Ficou enrolando, não queria fazer, vai, não vai, finge que faz, aí enrolou um pouco, resolveu fazer, aí depois não tinha dinheiro para fazer o censo, enrolou até que começou. E aí, realmente, durante todo o processo do censo, não desmerecendo o IBGE e muito menos os funcionários que fizeram, né, ele foi desorganizado.
Isso eu falo a nível de gestão, não o pessoal que trabalhou, o pessoal da ponta e nem o Instituto do IBGE, que ele é muito sério. O governo mesmo boicotou o censo, né? Então não colocava recursos, você mesmo, como você mesmo colocou ali, faltava gente, ficava abrindo concurso e reabria, enfim, trocava a equipe. Então ele foi muito pautado em algumas questões que não deram tanta confiança nos resultados. Matão, só para você ter uma ideia, se você pegar só censo 2010 e censo 2022, nós aumentamos 3%, praticamente. Só para você entender. O censo ele é feito a cada 10 anos, mas todo ano sai uma atualização, uma correção do crescimento vegetativo da população. Então, em 2010, quando fez o censo, no Matão tinha 76.800 pessoas em média. E em 2022, chegou à conclusão que tem 79.033. Então, teve um aumento aí de 2,93%. Se você pegar censo e censo. Isso é um indicador que quer dizer que a população cresceu. Sim. E aí, as atualizações anuais, então até 2021, nós chegamos em 84 mil habitantes. O que é isso? Você tem um censo, que é quando você vai lá e conta, dê um número. Todo ano, o que o governo faz? Isso é regra desde 1900 e bolinha. Ele atualiza aquele número. Não é que é feito um censo por ano. Ele vai atualizando de acordo com o crescimento vegetativo. Então, Matão chegou em 2021 com 84.069 de população. E todos os índices, Fundo de Participação de Município, enfim, outros índices oficiais, era usado esse número porque é o número oficial do IBGE. Com esse número de 79 mil, que agora saiu, ou seja, foi menos do que a última atualização do IBGE, nós perdemos 5 mil pessoas. Aí fala, mas onde foi parar esse povo? Foi arrebatado, foi embora, sumiu, foi para outra cidade? É um número muito expressivo, 5 mil pessoas. E se você pega esse índice 2010, 2022, você vê que teve aumento, mesmo com esses números diferentes da atualização. Então são indicativos que mostram que Matão pode sim ter havido um erro. Outro fator que nós estamos trazendo é a vacinação Covid. Vacinação Covid, ela é uma por CPF, é CPF. Então, mesmo que você tenha tomado 5 doses, é um único CPF, sim, é uma única pessoa. Então, em doses, a gente teve lá 100 e poucas mil doses. Mas nós tivemos, em média, 90 mil CPFs aqui em Matão. Isso você está tirando crianças abaixo de uma certa faixa de idade, sim, que só foi liberado depois, mas assim, até aquele momento não tinha, que eu tenho esse número, não tinha essa quantidade de crianças. Pode ter tido, eventualmente, alguém que não é de Matão que tomou vacina aqui? Pode, mas não é essa quantidade aí exagerada, né? Normalmente a pessoa toma na sua cidade, enfim. Então, Adalberto, você percebe por esses índices, esses dois indícios, primeiro, 2010, 2022 teve um aumento, né? Se você pegar 2010, que era 76 para 79, de 2010 até 2021 foram feitas atualizações anuais que chegou em 84. Pelos números nossos de vacinação Covid, nós temos, em média, 90 mil CPFs cadastrados aqui. Então, todos esses indícios mostram que, com certeza, essas 5 mil pessoas que, vamos dizer, que desapareceram, não foram encontradas nesse censo. Nós temos uma ação judicial rodando na Justiça, já contestando esses números. Nós vamos manter esta ação até para ver o que a gente consegue mudar. Pode ser determinada uma nova contagem específica em Matão, como já aconteceu em outros municípios? Pode. Pode falar, não, Matão, você está errado, é isso, acabou, ponto final? Pode, entendeu? Então, assim, mas assim, a gente vai, né, como diz lá no direito, né, a gente vai espernear até o último minuto. Nós vamos contestar esses números porque é um número muito grande. Se você falar que teve uma pequena variação do município, beleza, mas você perder 5 mil pessoas de uma hora para outra, e com todos esses indícios que eu falei que Matão, eu não digo que Matão chegou em 100 mil pessoas, mas ela não decaiu, ela não perdeu 5 mil habitantes nesse período, né? E teve todo o crescimento da população, você vê assim que a cidade vive expandindo, construindo, enfim, esses dados mesmo da vacinação. Então nós temos esses indícios e a gente vai espernear. Se bem que o governo federal, com relação à parte financeira, ele resolveu. O governo federal lançou
uma lei recentemente, né? O Lula sancionou essa lei, o Congresso aprovou, que diminui esse impacto aí do FPM. Então, 2024, ano que vem, não será usado os números do censo de 22 para a atualização do FPM. Então, nós vamos continuar com o índice de 84 mil habitantes. Então, ano que vem, a gente não tem nenhuma diminuição de arrecadação com relação ao censo. A partir de 25 até 35, 10 anos, ano a ano, essa diferença que você perdeu vai sendo tirado 10%. Até chegar em 2035 com 100% dessa redução tirada. E vai ter outro censo. Né? Então é uma época de um outro censo. Então ele pegou o quê? 2024 não tem impacto financeiro, ou seja, continua usando o número de 84 mil habitantes, e beleza. De 2025, do que nós teríamos a receber, tira 10%, vai tirando assim, da diferença, não do bolo total, mas se era 5 milhões de reais que a gente deixou de receber, vai tirar 10% no primeiro ano, 20% no segundo, 30% no terceiro, e assim até chegar em 100% dessa diferença, da diferença, não do bolo todo, em 2035. O que o governo entende? Que esse é o período para os municípios se reorganizarem, para não ser aquele impacto imediato no ano subsequente. Então, para que todo mundo não tenha esse impacto ano que vem, ele foi diluído ao longo aí dos anos. Bem, é o que você comentou, e a gente até comentava aqui em dias anteriores, o Matão tem aproximadamente quase 67 mil eleitores, tá? Agora você falou a respeito da vacinação aí, que chega mais próximo ao número de 90 mil pessoas, 90 mil CPFs aqui no município. E verificando também nesses 10 anos, a cidade cresceu. Foram mais de 15 bairros que cresceram na nossa cidade, e os bairros que têm residências estão aumentando e construindo cada vez mais. Por isso veio a dúvida, se realmente estava correto o censo ou não. Tá? Por isso que veio essa dúvida. E é claro, quando se fala em perda aí, 5 milhões perder no município faz uma diferença muito grande. É muita diferença, né? Só para você ver, anualmente, a merenda de todas as crianças da nossa cidade é 10 milhões de reais. Então, é metade de toda essa alimentação. Uma creche custa em torno de 3,5, 4 milhões de reais. Então, assim, são investimentos necessários na cidade que você acaba não fazendo porque você perde esse dinheiro todo. E tem grandes indícios que houve erro na contagem, né? Como disse, a gente não acredita esse erro aos funcionários que participaram, mas ao processo todo do IBGE, que foi muito falho. Chegou um momento que ele falou assim, pessoal, liga aqui e marca. Faz por telefone. Você acha que a pessoa, na correria do dia a dia, ela vai, eu vou parar agora aqui, eu vou ligar lá pro IBGE para me responder. Se não for na porta, ela não vai responder. Mesmo quando vai na porta, não tem pessoa que se esconde lá e não atende, entendeu? Então, é um processo muito ruim. Se ele não é bem organizado a nível de gestão, no alto, na cúpula, dali para baixo é bagunça, não funciona, não deu certo. E não foi só em Matão, isso refletiu aí em muitos municípios, né? Por isso que o governo federal tomou essa atitude, junto com o Congresso Nacional, de diluir esse impacto ao longo dos anos, até porque, como eu disse, terá outro censo nesse período, de a cada 10 anos, né? E também poderá ter essas ações judiciais julgadas, poderá também diminuir o impacto, enfim, você tem aí N situações que podem acontecer nesse período, né? Então, nesse momento, nós estamos contestando, financeiramente o impacto vai começar a ser sentido a partir de 25, né? E até 2035, ano que vem, está congelado. Então, esse é o nosso quadro atual, né? Se você pegar de censo a censo, nós crescemos. Se você pegar de atualização para o censo, nós perdemos 5 mil pessoas. Então, tem umas informações aí que nós vamos agora usá-las, no caso, no nosso processo judicial. Ok. Estranho, né? Outro balizador aí da ideia de que essa população é questionável é o número de eleitores. De uma cidade que tem 67 mil eleitores, como é que ela pode ter 79 mil habitantes? E aí alguém contestou, dizendo, mas pode ser que tem muita gente que não mora mais aqui, mas continuou tendo como domicílio eleitoral aqui. Ele figura aqui como eleitor, mas não figura como morador. Mas o inverso também existe. Sim. Gente que está aqui, mora aqui, mas vota fora. Não transferiu o título. Então, esse argumento cai por terra. Os números
Há outras observações? Não, porque se você calcular quantos morreram e quantos nasceram, o ano passado morreu mais gente, pouquinho a mais, mas enfim, faleceu mais pessoas do que nasceram pessoas. E aí, se isso se aplicar em 13 anos, pode ser que isso explique a diferença. Bom, aí vamos continuar contra-argumentando, dizendo, escuta, o censo achou todo mundo mesmo? Todo mundo foi entrevistado certinho, ou pelo menos alguém da família? Todo mundo foi encontrado em casa, sabendo que foi um censo que começou, parou, interrompeu. Foi uma confusão. Com todo o respeito pelos recenseadores, quem trabalhou, não são eles, não é essa a questão. O processo foi meio Tumultuado. truncado aí, né? Foi. Isso todo mundo sabe, o noticiário deu. Por último, então, né? Se é um direito do município contestar, centenas deles falam em cerca de 800 municípios, o que dá um percentual bem alto daqueles municípios que estão percebendo que não houve isso, mas... E por isso não estão concordando com esses números, não. Fechou? Fechou. Obrigado, William, pela presença. Lércio, eu que agradeço a oportunidade, Alberto, toda a equipe, estamos sempre à disposição.